Há dias disseram-me assim: passou-te uma grande carreira de mecânico ao lado. Quem me disse isto foi o meu amigo Bobas. Um grande abraço para esse maluco. E ele, pronto, nós fomos nascidos e criados juntos. Ele sabe bem o que é que a casa gasta. E pronto. Eu não sei se ele sabe esta história, se ele conhece esta história do porquê de eu ser assim. Mas eu vou-vos passar a contar, conto-vos a vocês, e obviamente que ele irá ver o vídeo e a partir daí ele também fica a saber. Então é assim, comecemos mesmo pelo princípio de onde é que surgiu esta maluquice toda na minha cabeça de querer saber como é que as coisas se fazem. Eu desde puto que o meu irmão tinha os brinquedos todos organizados, tudo bonito, eu chegava lá e arrebentava com aquilo tudo. Eu desmanchava os brinquedos porque sempre tive acesso fácil a ferramentas. Eu desmanchava os brinquedos todos, via como é que aquilo funcionava. Muitas das vezes já não funcionavam mais depois dessa intervenção, óbvio, mas eu pensava como é que as coisas aconteciam e conseguia fazer com que aquilo fizesse sentido. E então, tal como todos os miúdos, eu desmanchava os brinquedos, via como é que aquilo funcionava, quando tinham pilhas então e luzes, valha-me Deus, aquilo era a loucura. E isso já era mais tarde. Acabei por fazer projetos muito interessantes, tipo tirar motores de certos carrinhos ou certos brinquedos e fazer barcos com uma pilha e o barco andava, de colocar luzes também alimentados com uma pilha. Fazia muita coisa. Mas eu desde puto que tive este tipo de curiosidade por a parte tecnológica. O meu pai tinha um hobby, um passatempo que eu tenho uma pena imensa dele ter acabado com aquilo, que eram os aviões telecomandados a gasolina. Ele era radiomodelista, tinha 2 aviões telecomandados, um deles ainda o tem, que é o radar, está lá em casa, nunca mais trabalhou, nunca mais voou. A última vez que ele trabalhou foi eu que o meti a trabalhar, porque eu depois acabei também por ter carrinhos telecomandados, e o Bobas também teve um carrinho telecomandado e nós fazíamos lá umas competições, umas coisas assim. Mas, long story short, o meu pai sempre foi das tecnologias e comprou um computador, um 486. E eu comecei, desde essa altura, a mexer com os computadores e a mexer com a tecnologia. Eu tinha 6, 7 anos para aí. Por isso, já lá vão 31 anos em que eu estou relacionado no mundo da informática e dos computadores. O meu pai comprou o 486, era daqueles computadores que tinham um botão do turbo e a chave que só trabalhava se nós desbloqueássemos, e muitas das vezes o meu pai deixava a chave escondida na caixa das disquetes e a gente sabia onde é que estava a chave e ligávamos o computador e usávamos. O computador avariava porque era tudo em linha de comandos MS-DOS e às vezes apagava-se ou movimentava-se no ficheiro de sítio e aquilo dava barraca. Ele chamava o técnico e o técnico vinha, e quando o técnico vinha eu fazia questão de estar lá a olhar para ver o que é que eles estavam a fazer, sempre. E aprendi imenso com as avarias que eu fiz e o meu pai pagou para reparar. E tem sido sempre assim, basicamente, ou seja, tudo aquilo que eu sei deve-se ao investimento que o meu pai fez em mim, e desde já eu agradeço imenso, pai, por tudo, né? Nunca há palavras para agradecer a um pai nem a uma mãe aquilo que eles fazem por nós, isso é garantido. E por muito que a gente diga, por muito que a gente demonstre, nunca é suficiente. Mas eles sabem que eu os amo muito e que gosto muito deles e que estou muito grato por tudo aquilo que fazem por mim desde sempre. Há pessoas que não compreendem isso e que não compreendem os laços familiares, muitas das vezes, que das pessoas se darem bem e de haver gratidão para com aquilo. Mas pronto, avançando aqui com a situação, deixando aqui a parte da mecha de lado. O meu pai pagava, eu via como é que se arranjava e a seguir já não ia lá ninguém arranjar, fazia eu porque já sabia como é que se fazia. Chegou uma altura que, de tanto conhecimento de informática que eu tive, fui para o curso de informática de 10º, 11º e 12º, tirei esse curso e fui trabalhar como gerente para uma loja em Beja, onde desenvolvi ainda mais capacidades informáticas, claro. Ao começar a trabalhar, os meus pais pensaram, ok, nós não estamos para te ir levar e buscar todos os dias,
Por isso, se calhar está na altura de nós comprarmos outro carro. Ficas com a carrinha, com a Opel Astra, que tinha sido uma prenda de aniversário de casamento de um para o outro. Ou seja, a carrinha estava matriculada no dia em que eles casaram, ao fim de uns anos, eu já não me lembro quanto tempo é que foi, mas não foi prenda de casamento mesmo, foi de aniversário. Ou seja, eles fizeram um aniversário de casamento e resolveram trocar um Ford Escort por aquela carrinha, uma Opel Astra 1700 TDS, que era o motor Isuzu turbo diesel. A carrinha foi-me oferecida e eu comecei as aventuras de malta nova, não é? Primeira coisa a fazer foi logo, porque um gajo quando está na escola, depois há um que tem o carro, depois tem assim, tem assado, e tinha sistema de som, e o meu irmão também tinha sistema de som no Golf, e eu sempre também gostei dessas coisas. E então, primeira modificação da carrinha, um autorrádio com leitor de MP3 e leitor de CDs e aquelas coisas todas, todo XPTO, custou-me 60 pontos na altura, um Pioneer. Montei o rádio, montei as colunas, montei um amplificador, montei um subwoofer, depois montei uns faróis XPTOs para meter Xenon, ilegalmente, óbvio. Rebaixamento, jantes, para-choques em fibra, porque na altura, na época dos Fast and Furious, e então fiz muita coisa na carrinha. Entre elas, e logo de início, assim que a carrinha me veio parar às mãos, foi a troca da distribuição, porque a carrinha estava a fazer os 200 mil km, e para quem conhece aqueles motores, os motores Isuzu, 200 mil km está a acabar a rodagem. Aquilo são motores que duram imenso. Se forem bem estimados, duram 1 milhão de quilómetros facilmente, sem abrir. E então, o que é que eu resolvi fazer? Já que estou a trabalhar, estou a ganhar uns trocos, tenho que estimar aquilo que me deram, como sempre faço, e então vou fazer a distribuição. Mas, a carrinha tem um problema muito grave, que a carrinha era muito antiga, era de 96. Na altura já existia a possibilidade de fazermos um upgrade em certos componentes para melhorar, entre eles a travagem, porque aquela carrinha traz travões de 236mm, neste caso eram 236 ventilados, à frente e tambores atrás. A carrinha não travava nada. Além de não travar, também a curvar parecia um barco. Aquilo adornava, um gajo fazia uma rotundela, levantava quase as rodas do chão, o motorista ia para o primeiro andar e o pendura ficava no resto do chão. Mas pronto, resolvi então fazer a distribuição e mandar colocar uns travões melhores. Andei à procura, os travões ideais para meter naquela carrinha seriam os do Vetra B, do 2000 DTI, porque eram de 256mm e existia também a opção de colocar quase plug and play, ou seja, chega e monta os travões de disco atrás. E eu pensei, travões de disco atrás travará muito melhor do que tambores. E os travões de disco do Vetra B são mistos, ou seja, trabalha com o travão de pé de disco e o travão de mão de tambor. Isso requer uma pequena alteração no eixo traseiro, tinha que se desbastar ali uma peça que era para o cabo do travão de mão não ficar lá a roçar e depois acabar por partir. Mandei a carrinha para uma oficina que supostamente seria de confiança, e vocês já estão a perceber onde é que isto vai parar. A oficina era de um amigo que tinha um Opel Corsa B, mas era um motor 1700 diesel, só que o gajo, sendo mecânico, alterou para turbo diesel, ou seja, exatamente o mesmo motor que a minha carrinha. O gajo, ok, a gente vai fazer a distribuição e vamos mandar vir discos e pastilhas XPTO para montar nisso, uma vez que os discos e as pastilhas normalmente não se reutilizam, porque a gente não sabe o estado, se estão empenados ou não, e então eu me mandei vir discos da Eagle e pastilhas EBC Green Stuff. Na altura era o mais aconselhado para o tipo de upgrade e de condução que eu fazia, que um gajo tinha a mania que era Colin McRae, e então abusava. Ok, a distribuição já estava a ser feita, mas os discos demoraram um mês a chegar. Eu ia dia sim, dia não, ver como é que estava a carrinha,
porque precisava da carrinha para ir trabalhar, apesar de não ter falta de carros, porque o meu irmão tinha um Peugeot 106 e eu andava no 106 na mesma. Só que estava-lhe a tirar o carro a ele e pronto, e às vezes andava à boleia e era chato. Tendo a possibilidade de ter a minha carrinha, preferi ter a minha carrinha. Posto isto, eu fui buscar a carrinha, estava tudo ok, a travagem estava fixe, deixei a camada dos travões, impecável. Ao fim de um ano e pouco, mudei de trabalho e comecei a ganhar muito mais. Eu na altura ganhava 350 euros porque era part-time e depois passei para um trabalho já full-time quando estava na universidade e ganhava 1200 paus. 1200 paus, parecendo que não, há uns anos atrás, tipo 15 anos atrás, era muito dinheiro. Estando na casa dos papás, sem despesas rigorosamente nenhumas. Os meus pais nunca me pediram um tostão enquanto eu lá estive a morar. Por isso, 1200 paus só para um puto gastar assim à vontadinha é muita nota. E tinha também a situação que muitas das vezes aquilo eu estava num projeto e o projeto só me pagava quando recebia verbas. Ou seja, às vezes acumulava tipo 2 e 3 meses de ordenado e depois quando recebia uma batelada boa. Na altura eu queria comprar moto. Queria comprar uma Moto 4 porque a malta andava toda de moto de campo e a minha mãe disse-me sempre: motas aqui em casa não entram. Eu, mas tenho dinheiro para a moto, quer comprar a moto, não sei o quê. Motas aqui em casa não entram. Está certo. Então olha, todo o dinheiro que eu vou arranjar vou gastar no carro, porque é uma coisa que eu gosto. Motas aqui em casa não entram. Pronto, então a minha mãe fez a escolha dela e não entraram motas ali em casa enquanto eu lá estava a morar. Mas gastei o dinheiro no carro e comecei a pensar em meter aquele carro a andar como deve de ser. Mas para isso mandei abrir o motor noutro amigo meu com quem eu me dava, que ele tinha uma oficina de preparação assim mais virado para a performance e para o racing. E então ele recebeu uma carrinha e eu disse: olha, abres o motor, quero que vejas como é que o motor está, como é que estão os pistões, a compressão, essas coisas todas, porque isso vai ser para dar carga. Eu vou meter aí um turbo, vou meter um 2056 VK e vou meter uma bomba injetora com um êmbolo de 11 ou de 12. Isso vai ser mesmo para fazer cavalagem a sério. Ok. Ele abre o motor e diz-me, ao fim de, sei lá, um dia, telefona-me e diz-me assim: olha, anda aqui ter, que eu preciso falar contigo. Tranquilo, fui lá e ele disse: olha, é assim, o teu motor cheira a morto, o teu motor está cansado, é daqueles motores mesmo que está mesmo cansado. Mas como é que isso é possível? A carrinha foi comprada nova, 0 km pelos meus pais, como prenda de aniversário de casamento. As manutenções sempre foram feitas a tempo e horas. E além disso, as manutenções, quando estava nas mãos do meu pai, o meu pai nunca saía do pé da carrinha quando estava na oficina, porque ela nunca precisou de nada. Só fazia as revisões e coisa assim rápida, e ele estava lá na conversa com o mecânico, que era um amigo dele, e estavam sempre na conversa e pronto. E sempre foi um mecânico que sempre o assistiu a vida toda, a nível de carros. Não pode ser, isso não dá. Então olha, a cabeça não dá para aplanar, ou seja, para fazer uma passagem, não é que a junta esteja queimada, mas não dá para aplanar mais, está no limite e além disso está empenada. Está mais desgastada aqui neste canto. A junta é de 3 moscas, que é a medida da espessura das juntas. É de 3 moscas, significa que isto aqui já está para dar o tilt. Isto houve aqui já muita mexida neste motor. Mas não pode ser. A carrinha fez a revisão agora da distribuição, tinha 200 mil km, está com 280 ou 290. Não faz sentido, então. Ele depois disse-me logo: então olha lá, fizeste a distribuição, como é que foi essa situação? Eu disse: então fiz a daquele rapaz, aquele nosso amigo. Ele: então, sabes que motor é que ele tem no carro dele? E eu: sim, é um 1700, ele é um Corsa. Então olha, o motor que ele tem no carro dele é o teu. E este motor que tu tens aqui é o que era dele. O motor dele vem todo escafiado, que ele escafia tudo. E ele viu um motor com 200 mil km igual ao dele, lá na oficina, que ia estar à espera de peças
durante um mês. Achas que ele não te trocava o motor de um lado para o outro? Para outro motor e pronto. E eu fiquei de queixo caído, caiu-me tudo ao chão. Vocês têm a noção do que é que isto significa? Eu fui roubado. Eu não posso fazer esta acusação com 100% de certeza, porque não estava lá para ver e acabei por ignorar a situação de levantar ondas e não sei o quê, mas basicamente, e tendo os factos à minha frente, que mais ninguém mexeu naquela carrinha a não ser estas pessoas, só podia. E então o senhor roubou-me o motor. O motor com 200 mil km estava virgem, basicamente. Ainda por cima, ele sabia o historial da carrinha, sabia que eu não estava a apertar com ela porque queria meter carga e um dia mais tarde, claro, e então sempre foi bem estimada, bem... a carrinha não foi esmifrada, ao contrário do carro dele. E então basicamente foi isto, a história é esta. O motor foi-me roubado, além de me terem roubado o motor, ainda me cobraram do belo, porque a distribuição foi caríssima, eu larguei uma pipa de massa por aquilo, e foi isto. Basicamente este foi o motivo principal que me leva a não confiar em nenhum mecânico para mexer no meu carro até aos dias de hoje, basicamente. Confiar a ponto de deixar e dizer faz, está tudo bem, esqueçam. A vida obviamente ensinou-me esta lição e eu acabei por começar a mexer nos carros, a fazer eu as coisas que queria fazer e a desenvolver capacidades para conseguir fazer. Daí o meu conhecimento em mecânica, daí o meu conhecimento em informática, daí a minha aptidão para tudo aquilo que vocês têm visto nos vídeos e muitas coisas que também não veem porque eu também não mostro. Mas daí se deve a isto, ou seja, uma lição de vida. Ganda tuchada, vamos embora. Agora vocês já sabem um bocadinho da minha história, já sabem um bocadinho de onde é que surgiu aqui a parte da mecânica. Não sou mecânico, mas falo com eles quase todos os dias e já posso vos dizer que com uma caixa de ferramentas oferecida pelo meu avô eu consegui desmontar a minha Opel Astra de uma ponta à outra, só ficou a carcaça e voltei a montar quando estava a fazer uma insonorização, ou seja, por causa do projeto do sistema de som, que eu andava também nisso do SPL e então foi assim que eu ganhei este tipo de conhecimentos. Deixem aí nos comentários, malta, se já alguma vez vos aconteceu isto, alguma coisa semelhante, e se vocês têm mecânicos em quem confiam plenamente, ou se são também tipo meio desconfiados como eu neste momento sou, porque não me deram provas para confiar de novo. E pronto, foi isto que me levou a desenvolver estas capacidades. Vocês desenvolveram algum tipo de capacidades assim também? Deixem aqui nos comentários, vamos fazer aqui em baixo uma discussão relativamente a este tipo de temas, seja mecânicos, seja outro tipo de conhecimentos, porque epá, isto é interessante de saber. Se os outros conseguem, nós também conseguimos, basta só querermos. Portanto, não somos burros nenhuns. Logo, há que desenvolver capacidades e há que jogar as mãos à obra. É o vídeo de hoje, malta, depois desta chuvada maravilhosa. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, até o próximo vídeo.